E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Mariano falando aí. É difícil, velho. A final da Libertadores não é fácil pro torcedor. E eu sofri muito nesse jogo aí. E digo, isso aqui, para ter uma ideia, é de nervosismo. É do estrombo. Eu fico atacado. Então, o primeiro tempo do Grêmio foi uma coisa, em primeiro lugar, muito bom esse time do Lanús, um time matreiro, sem vergonha, o típico time argentino, e estamos fazendo a típica final de Libertadores, como já disse aqui. Muito difícil conseguirmos este campeonato. Nós vamos conseguir porque nada é fácil para o Grêmio. O Grêmio no primeiro tempo, primeiro méritos para o Lanús, marcando em cima o Grêmio, marcando muito bem o Luan. O Grêmio também expôs seus defeitos, coisas que fica para o ano que vem, e se tudo der certo, vamos buscar a Taça Libertadores da América, e se tudo der certo. Pois não vai ser fácil lá, e o Grêmio expôs os seus defeitos em primeiro lugar, nas laterais. Cortez hoje muito mal. Edilson, o Grêmio só foi acionar o lado direito aos 20 minutos com o Edilson. Jailson muito bem, mas eu não tenho por que dizer para Michel entrar. O Jailson esteve muito consciente, principalmente no momento ruim da partida, que foi o primeiro tempo. Luan muito bem marcado, Lanús sabendo fazer muito bem a sanfona, jogadores experientes, sabendo usar toda e qualquer vantagem, até uma bola espirrada para a lateral, sabendo conduzir, circular uma bola, vantagem em qualquer coisa. O típico time argentino, castelhano, né, que sabe cozinhar o jogo, veio para se defender, os caras marcando muito bem o Grêmio, Luan preso sempre entre três, marcado por setores, né? Não existia uma marcação fixa no Luan, Arthur prejudicado, mas ainda assim era o que mais conseguia se movimentar, os laterais não acionam, e Barrios, apesar de fazer muito bem o pivô, em vários momentos brigando pela bola, não conseguiu também ir bem, e muito também porque não foi acionado. Outra coisa, o Grêmio deveria. É que eu fico olhando aqui coisas que eu tenho que falar. Por exemplo, o Grêmio tem um bom toque de bola, não estava. Perdeu o meio-campo no primeiro tempo, e o principal, não brigava pela bola setor por setor como o Lanús brigava. O Lanús tomou conta do jogo no sentido de que impôs o seu jogo e conseguiu no primeiro tempo. Renato estava puto da cara na lateral, na beira do campo. E com razão, o Grêmio jogando de uma maneira que por muitas vezes foi desclassificado nesse tipo de competição. O juiz nitidamente, esse juiz filho da puta, nitidamente segurando o jogo, tirou o Kahneman da final. Deveria ter dado. Olha, minha gente, no Jael ali foi pênalti. Cara, vai ser complicado, e eu vou falar nisso depois. Estamos ainda falando no primeiro tempo, mas o juiz nitidamente não caseiro, mas amaciando o jogo, primeiro exagerou e tirou o Walter Kahneman da final. Segundo, deu cartões para o Lanús, exatamente aqueles que poderiam tomar cartões. Aquele camisa 7 do Lanús prometeu. E é isso que o Grêmio tem que se atentar também. Prometeu agora no fim do jogo, prometia pro Edilson, lá vocês vão ver, e cara, lá vai ser complicado. Então assim, ó, 1-0 foi pouco, nós não fizemos o gol e não jogamos mais. O Lanús propôs o jogo, o juiz deu 5 minutos e o Grêmio não jogou. Então, né? Vamos para o segundo tempo. No segundo tempo, realmente o Grêmio aí sim jogou tudo que pode jogar, até com os defeitos, com as carências que todo time de futebol tem.
né? O Grêmio, até os 10 minutos ali, e em diante, 20 minutos. Olha, minha gente, o Grêmio jogou brigando por cada espaço de bola. E o Lanús propondo o seu jogo. Era assim que deveria ter sido no primeiro tempo. Poderíamos ter feito um gol no primeiro tempo. Marcelo Groi, eu queria dizer, para mim foi o craque do jogo. Groi, a estrela de Renato, Jael brigando e jogando, o time inteiro jogou como você deve jogar uma final da Libertadores. E principal, não se acadelando para o time do Lanús. E é assim que o Grêmio tem que jogar lá. Se o Grêmio se acadelar, vai dar problema. 1-0 vai ser pouco. O Grêmio no primeiro tempo pecou, óbvio, que por às vezes tocar demais a bola e por tudo aquilo que eu falei agora há pouco, mas principalmente por não brigar por cada centímetro de chão do gramado. E no segundo tempo o Grêmio fez isso. E aí entra uma coisa que agora eu quero. Eu estou muito nervoso, eu queria dizer que eu quero fazer um agradecimento, em primeiro lugar, a Galvão Bueno. Quero fazer um agradecimento a Galvão Bueno, primeiro porque parecia estar torcendo pelo Grêmio, e o principal, o assessor, o rapaz aquele, o comentarista da arbitragem da Globo, o Arnaldo César Coelho, né, falou que o assessor de arbitragem lá na Argentina é argentino. E Galvão Bueno abriu, botou a boca no trombone, chamou a responsabilidade para a CBF, e eu preciso agradecer porque esse cara tem voz ativa no futebol. Queria dar meus parabéns à direção do Grêmio, que foi copeira, que saiu. Porque o que aconteceu no segundo tempo foi um esforço total do time do Grêmio, o Grêmio jogando como pôde, Luan realmente muito marcado, o Lanús propondo o mesmo jogo. O Grêmio só errou que no primeiro tempo jogou pequeno, jogou muito distante, jogou os jogadores com pouca movimentação pedindo bola no pezinho, e isso não pode. Então o Grêmio, se jogar como jogou o segundo tempo, tem grandes chances de nós buscarmos o tricampeonato. Poderíamos ter feito mais score, era isto que queríamos. Mas eu tenho na impressão, e já disse por aí com as pessoas que eu converso de futebol, que eu acho que o Grêmio busca lá na Argentina, esse campeonato. Não somos um time acadelado, nem somos um time com algum problema em ganhar campeonatos fora de casa. E acho que a nossa história conta e é lá que vamos buscar esse campeonato. Se o Grêmio jogar o que jogou o segundo tempo, Everton fez pouco, Cortez muito mal também, não podendo ajudar, Luan realmente, de certa forma, deveu um pouco, mas queria jogar. A gente via no início do primeiro tempo que o Luan queria jogar. Mas foi muito bem marcado. Lá o Lanús vai vir para cima, vai pressionar, e digo, vai ter toda a pressão de uma final de Libertadores, e já senti que vai ter mutreta, vai ter cara, o Grêmio tem que abrir o olho. E eu queria também agradecer já aqui a direção do Grêmio, ao Vista Futebol, ao Dorico Roman, pessoal brigando, metendo pressão agora no final do jogo, batendo boca, Kahneman, excelente papel. Jael Valente. Jael, volto a dizer aqui, Jael Valente. E foi ele que deu o passo. Cícero, um cara que, não sei se tem estrela, eu digo estrela do Renato, entrou para jogar, entrou no Grêmio para jogar apenas a Libertadores e fez o gol. Fez o gol que pode ser o gol do título de tricampeonato que estamos buscando. Então, é o que eu digo, não vai ser fácil. O Grêmio abre o olho, 1-0, estamos com a mão quase na taça, porque temos capacidade de jogarmos lá como jogamos o segundo tempo, né? E o Grêmio está sabendo a pressão que vai ser lá, vai ser a típica final de Libertadores. Então, peço desculpas, talvez eu estou muito tenso, mas a minha visão do jogo, pelo menos para agora, é isso. Se tiver que
Quarta-feira, minha gente. Quarta-feira vamos ter que botar essas faixas aí. Valeu, Grêmio.